live. Então vamos lá. Eu vou começar apresentando o Lucas, meu colega de turma. Vai, Lucas, fala aí quem você é, por favor. Pessoal, eu sou o Lucas, tá? Sou de Fortaleza, no Ceará, sou da turma do Joshua, amigo do Joshua de turma. Na verdade, faço anestésio hoje, mas ao longo da faculdade eu andei com deslizes de especialidade, mas optei pela anestésio. Hoje estou bem feliz no que eu escolhi. A gente, como vocês já devem saber do último Café com Residência, a gente é de uma faculdade particular, a Unicristos, lá de Fortaleza. Então, assim... Nordestino, né? Nordestino. Mais uma vez, quem é de faculdade particular, isso não muda nada. Tá todo mundo no mesmo bolo, é todo mundo igual. O que diferencia é a sua vontade de chegar lá. Exatamente. E nós somos nordestinos também, e estamos aqui em São Paulo, a maior Uma cidade coisa do que país. muita gente tem medo é de preconceito. Porque se tu acha que tu enfrentou algum tipo de preconceito na tua residência, o Mauro também falou do último Café com Residência que não existiu nada. Inclusive tem vários assistentes, vários staffs, como a gente fala no Ceará, que são nordestinos. Então isso é totalmente inviável dentro do ambiente hospitalar. Aqui eu também não senti nenhum preconceito. Faço residência no Sírio, instituição particular, e acreditem, eu acho que 60% a 70% de quem compõe o corpo clínico é nordestino. Meus assistentes, alguns, na verdade vários são nordestinos, me tratam muito bem, não senti nada. A cidade também tem muito nordestino, então você vai ser sempre bem recebido em vários locais que você for. Exatamente. Lucas, se tu tivesse alguma dica para prestar a prova de residência, qual seria? Dica que eu tenho é muita questão. Tá desligado, liga. Muita questão? Muita questão. Você vai sempre focar, obviamente, no estudo tradicional, mas fazer questão, que ajudou também o flashcard, porque você consegue ter uma... Só um segundo. Tá. A gente vai só... Pode entrar. É ao vivo, né? Então, quem sabe faz ao vivo. Foi bom. Passei para aqui. O que... Já, vai repetindo. Qual é a tua dica? Fazer muita questão. Obviamente, todo mundo vai estudar, vai ler a apostila, material que tiver, mas eu acho que a questão vai diferenciar. E uma coisa que está ajudando bastante os flashcards do Medicina Prática, porque você consegue fazer revisões rápidas sobre determinados assuntos que são muito cobrados em residência. A prova de residência, muitas vezes, o cara que está fazendo a prova nem tem tanto domínio daquele assunto. Exatamente. Mas ele coloca lá o assunto, então você tem que saber pontos-chave sobre ele. Exatamente. E o flashcard norteia bem isso. Acho que às vezes até melhor do que a questão. Outra coisa também que a gente fala é de revisão cíclica, né? E revisão cíclica por questões é um pouco difícil. E outra coisa que eu acho que é um grande diferencial dos flashcards para a prova que você prestou, que é a prova do Sírio, que a gente vai ter um material especial no fim do ano, diferente de qualquer outro curso que já existe no país, é o seguinte: a prova do Sírio não é divulgada. E isso é uma vantagem e desvantagem. É uma vantagem para quem sabe o que é mais importante. Quem fez muita questão é uma prova que o cara vai muito bem, porque lá não tem bizarrice. Exato. Lá não tem bizarrice, vai cair aquilo que você estudou. Agora, o cara que fez pouca questão, se dá mal naquela prova. Porque a nota de corte é altíssima, mas é altíssima porque cai aquilo e todo mundo sabe que vai cair. Exato, a prova do Sírio é uma prova que eu falei para algumas pessoas, inclusive, que não tinha casca de banana. Exatamente. Você vai chegar lá para fazer a prova, eles não querem derrubar ninguém, não querem, inclusive na prática também, eles não querem colocar pegadinha, como em outros concursos, eles querem saber se você sabe o que tem que saber, o básico de vários assuntos. Então, se você se preparou bem com questões, com os flashcards, você vai chegar muito bem preparado e com certeza vai ficar nos primeiros lugares. Beleza. Vamos começar a falar da residência propriamente dita, assim, Lucas. Por que tu escolheu fazer anestésio, assim? Anestésio foi um longo caminho. Na verdade, no começo eu queria fazer cirurgia, né, na faculdade. Só que, acompanhando cirurgiões, eu tive contato com anestesistas e eu quis ficar do lado da ciência, do centro cirúrgico. Tive contato com os professores na faculdade também, anestesistas. Cláudio, né? Isso. Dr. Manuel Cláudio, que é anestesista, que é um grande médico, e ele influenciou bastante nessa decisão. Hoje, realmente, eu não faria outra coisa. Vários amigos notam que eu sou muito feliz e que eu acho que não daria certo em outro lugar. Beleza. E uma coisa que muita gente fala assim, ou pergunta, é se a residência do Sírio ela é reconhecida pelo MEC. Sim, a residência do Sírio é reconhecida pelo MEC. E no caso da anestesia, ela é reconhecida pela SBA, Sociedade Brasileira de Anestesia, né? Então, quando você acaba os 3 anos, você sai com o título do MEC, que é de reconhecimento nacional, e com o título da SBA. Então, você não precisa fazer prova de título. Exatamente. Você já é especialista. Deixa eu só complementar aqui uma coisa, para falar do mundo de residência em si. As residências do Sírio e do Einstein são sim reconhecidas pelo MEC e tem bolsa como todas as outras.
Agora, dentro dessas instituições existem também especializações, que aí são provas diferentes, concursos diferentes, mas as residências são todas vinculadas ao MEC. Então, respondendo outra pergunta já, é que existe bolsa sim. A bolsa é bolsa normal, de toda residência reconhecida pelo MEC. Não tem nenhuma diferença. Muita gente pergunta, muita gente acha que pela instituição ser particular, ou você paga ou não recebe bolsa. E isso não acontece lá no Círio. Exatamente. Acho que o mais importante é falar da carga horária em si, né? Qual é a carga horária aqui, da residência? A carga horária da residência do Círio, de forma geral, é 60 horas semanais. Isso eu acho que em várias residências daqui, como o próprio Maru falou, a gente respeita bem essa carga horária, os chefes respeitam bem, então não vai ultrapassar. A rotina acontece de 7 da manhã às 5 da tarde, rotina que eu falo de segunda a sexta, e os plantões, sendo que sempre tem um pós-plantão para exatamente enquadrar a carga horária nas 60 horas. Lucas, tem uma coisa que eu particularmente considero um ponto positivo para a rádio, assim, que talvez seja um ponto positivo e um ponto negativo. Tem seu aspecto positivo e um ponto negativo, mas qual a diferença que tu acha que tem que fazer em residência em um hospital particular? Porque o Círio, a maior parte da residência é feita no Círio, né, se eu não me engano. Isso. Não é feita no Grajaú, que é o hospital público de vocês. Mas assim, existe algum ponto positivo que tu acha de fazer uma residência em um hospital particular, ou tu acha que perde muito contato com o paciente, ou não? Eu acho que a residência em um hospital particular, ela realmente é bem diferente do que a gente está acostumado, porque a gente fez um internato que é feito no hospital público. Exatamente. Então a gente tem aquela liberdade, você acha que, dando um exemplo, que pode funcionar a veia do paciente 10 vezes, Exatamente. mas a gente às vezes esquece isso pela ciência, a gente tem que lembrar sempre do bem-estar do paciente. Na residência particular, a gente tem um limite de tentativas, de procedimentos a serem feitos, mas no final a gente com certeza vai estar bem formado para o mercado de trabalho. Exatamente. Então, assim, tu diria que pro ponto final, você sai tão bem quanto um cara que fez residência no hospital público, ou talvez até melhor. Exato. O que a gente gosta de falar é que a residência pública, principalmente na anestesia, a curva de crescimento ela é muito ascendente no início, mas depois você entra num platô. Como a gente tem a gente é sempre bem assistido, tem uma limitação de procedimentos no começo, a gente não ascende tão rápido e entra no platô. A gente está cada dia aprendendo uma coisa nova. Beleza. Quanto mais... primeiro você vai pegar uma veia periférica, depois você vai aprender a entubar, depois você vai fazer um acesso central. O que não acontece em muitas residências, que já te colocam na sala para aprender, pega o central sem nem saber fazer uma venóclise. Beleza. Lucas, deixa eu te perguntar, qual a diferença entre a grade do R1, do R2 e do R3 durante a residência de anestésia do Sírio-Libanês? A grade ela já é pré-estabelecida, já está definida. O que acontece? No R1 a gente passa sempre por centro cirúrgico, CDI. O que é CDI? Centro de Diagnóstico de Imagem. Beleza. Isso é comum aos 3 anos. O que vai acontecer é que ao longo dos anos a gente acrescenta alguns rodízios à parte. Por exemplo, obstetrícia a gente só passa a partir do R2. Entendi. O R1 não passa em obstetrícia. Cardíaca a gente vê no R3. Transplante, a partir do R2 a gente já vê transplante hepático, mas cardíaco fica pro R3. De forma geral, vão mudar essas especialidades que a gente vai passar. O nível de complexidade aumenta. Exato, essa é a ideia. A complexidade aumentar ao longo dos anos. A gente tem uma cartilha do que a gente tem que aprender em cada ano. Então, assim, a gente percebe que a complexidade vai aumentando pelo que ele pré-estabelece, né? Então, tipo, a residência em si, a residência é muito bem organizada para ter todo esse tipo de... Exato. A residência já funciona dessa forma há algum tempo. Com relação a R1, R2 e R3 de carga horária, é a mesma, são 60 horas semanais. Isso é bem parecido com a rádio. A quantidade de plantões do R1 é maior do que a do R2, que é maior do que a do R3. Dia de semana a gente dá plantão igual, mas no final de semana o R1 ele dá plantão de 24 horas, o R2 e o R3 dá plantão de 12 horas durante o dia. A diferença é que um vai ter mais pós-plantões do que o outro, que é justamente para compensar essa diferença de plantões. Então tem pós-plantão, né? Exatamente. Tem pós-plantão. Pode ficar despreocupado que tem pós-plantão, você não vai precisar ir para o serviço no outro dia cansado. Então, uma coisa que muita gente que talvez esteja fora do mercado de São Paulo tem uma visão muito desumana da residência aqui. E o que acontece a maioria das vezes é que aqui a residência é bem respeitada. Você tem pós-plantão, você tem carga horária de 60 horas semanais, como toda a residência deveria ser, né? Sim. A gente está
tá muito acostumado com algumas residências lá no Ceará, inclusive, a gente sabe, de cargas horárias aí altíssimas, Exatamente. Então, aqui não, aqui bem respeitado, na USP bem respeitado, no Círio também, e acredito que no Einstein também, né? Deixa eu te perguntar só mais uma coisa, assim, a respeito da residência de anestésio, você falou que faz hospital particular e assim, é importante lembrar também que, por exemplo, falando no Círio, mesmo rodando em hospital particular, você tem grandes cirurgias de grande porte, por exemplo, tem transplante hepático, não sei se tem transplante cardíaco, isso tudo envolve você ter um contato com um tipo de paciente que não é presente em todo o hospital, né? Então você vai sair com uma mão diferenciada nesse ponto, porque são poucos hospitais que você tem transplante realmente, né? Não são todos os hospitais. E se você consegue ter domínio dessas técnicas, você é um profissional diferenciado. Não, exatamente. No Círio a gente tem uma gama muito grande, é bem diversificado o que você vai ver de cirurgia. Tem transplante hepático, tem transplante cardíaco, tem cirurgias menores. A gente passa no centro de imagem, acompanhar a ressonância, também endoscopia, ou seja, a gente pega procedimentos bem básicos. Até mais complexos. Procedimentos bem complexos. Existe alguma didaticidade na residência? Algum espaço para a área acadêmica em si ou não? Sim, a gente tem rotina de segunda a sexta. A rotina da segunda é sempre aula, o dia todo, de 7 às 5. Boa. Então são discutidos vários temas, R1, R2 e R3 sempre juntos, e é discutido algum tema pela manhã, algum tema à tarde, às vezes 2 temas em cada turno. Então a gente... a residência respeita bem, porque isso é uma recomendação da SBA. Beleza. E qual é o hospital público que vocês rodam, que vocês falaram? A gente roda no Hospital do Grajaú, né? Hospital Geral do Grajaú. Eu acho que um ponto negativo disso é a distância, né? Ou é perto. Quem quer vir aqui pro Círio, o Círio fica na região central da cidade, né? E o Hospital do Grajaú fica a mais ou menos 20 km. É bem longe, né? A gente passa 2 meses, não são 2 meses seguidos. Mas é 2 meses no R1, no R2, no R3 ou não, 2 meses no R1? São 2 meses no R1. Só isso? Da residência? Exatamente. Então é bem pouco, né? Eu achava que era mais. Tem acesso, né? Metrô e trem. O acesso é bem fácil, dá pra ir de metrô, eu ia de metrô também. Às vezes você vai ter que sair mais cedo, obviamente. Mas é bem tranquilo, apesar de... É uma zona periférica, mas é super tranquilo, você vai chegar lá muito bem. Lucas, se tu fosse dizer qual era o maior ponto positivo da tua residência, assim, qual que seria? O que tu mais surpreendeu, assim, enquanto vias a residência anestésio no Ceará, viu a residência anestésio aqui, o que é que tu acha que ganhou mais, assim? Eu acho que o maior ponto positivo é o contato com as tecnologias que hoje eu tenho. Exatamente. Você estudar, você ler no livro e conseguir aplicar na prática, eu acho que isso incrementa bastante o seu conhecimento. Isso. Você vê aquilo funcionando. Em algumas residências, infelizmente, você pode até ler, mas você nunca vai utilizar. E o Círio te dá essa possibilidade de utilizar vários monitores. Tudo que você deve ter. Exatamente, com várias drogas que em pouquíssimos locais tem. Isso é uma coisa diferenciada, né? Então, por exemplo, lá deve ter uma mudança de droga, você deve fazer outros tipos de protocolos, né? Acho que o livro não se adequa tão bem ao Círio quanto o resto, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, e como é que é o mercado de trabalho após a residência? Assim, terminou a residência no Círio, todo mundo faz R4, ou as pessoas começam a trabalhar já fora, já conseguem normalmente pegar um emprego? O mercado de trabalho hoje, o boom da anestesia é esse momento que a gente está passando, né? Então o mercado de trabalho está um pouco mais difícil de entrar, principalmente em algumas regiões do país, mas a residência em si te prepara bem, você vai sair com muito peito para encarar o mercado de trabalho, vai ser bem aceito em várias regiões do país. Em alguns casos você vai ser inserido ao corpo clínico do próprio hospital do Sírio-Libanês. Isso vem acontecendo nos últimos anos, então você já tem uma perspectiva boa de estar empregado. Né? Isso é bem legal, né? Você fazer residência no Sírio, depois ser acrescentado ao hospital é diferenciado, né? Exato, você já vai ter aquele preparo, já vai saber lidar com o perfil de paciente, com o cirurgião em si, então eles gostam. Dá vontade de fazer. Exatamente. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. São quantos residentes? Eu esqueci de perguntar isso. São quantos R1, quantos R2? Entram 10 residentes pelo Sírio-Libanês. E 2 residentes pelo Hospital Oswaldo Cruz. Tá. É uma residência, é uma prova à parte com 2 vagas, só que a residência é a mesma. Entendi. Termina sendo um grupo só. Então mas é MEC também, Oswaldo Cruz? MEC. Tá. Deixa eu te perguntar outra coisa. A maioria das pessoas faz algum R4 ou não? Assim, como a gente tem na anestesia, eu acho que isso é um pouco diferente, né? Como a gente pega mão de muita coisa, de criança, transplante, o número de R4 é reduzido. Certo. Muitas vezes a pessoa já sai com mão para fazer vários procedimentos, então
vai trabalhar e trabalha bem. Entendi. O R4, poucas pessoas, a não ser que ele queira fazer uma cardíaca especificamente, vou fazer só cardíaca, ou eu vou fazer só pediátrico, que é trabalhar com doenças congênitas. Tá, entendi. E dos residentes dos últimos anos, assim, que você viu, quantos conseguiram fazer um mestrado, um doutorado lá na anestésio, ou isso é bem comum? Isso é mais incomum ou frequente? Na verdade, esse talvez seja um ponto negativo. Eu acho que o número é bem reduzido. As pessoas, eu acho que elas saem mais preparadas para a vida técnica. Isso, para o mercado de trabalho. Não sei se é pela preparação que já te dá esse embasamento, ou pela vocação das pessoas, porque também precisa ter vocação para fazer um mestrado, doutorado. Não, é bem diferente. Né? Ou talvez pelo perfil da pessoa que vai para a residência do Sírio em si, né? Exatamente. Que prefere ficar no mercado de trabalho a prestar um mestrado logo de cara, né? Tá. Como é o mercado de trabalho? Estão perguntando aqui se a anestésio não tem qualidade de vida, porque é sempre plantão. Isso é um ponto bem importante. Anestésio é um plantonista, né? Exatamente. Você vai ter, a sua rotina vai ser plantão. Quando você se formar, você vai trabalhar de 7 horas da manhã às 19 da noite, às vezes vai passar, fazer hora extra ou não, mas essa é a rotina. Se você, isso é atrelado ao serviço, ok, mas se você for trabalhar com cirurgião, aí você vai ficar submisso ao horário do cirurgião. Então, assim, se você não gosta de plantão, é bom avaliar esse ponto. Não, e tem uma coisa também, Lucas, eu acho que isso é uma coisa que até me perguntam na rádio, não sei se você concorda. Eu acho que no final as cargas horárias da maioria das partes da residência são parecidas. Sendo que uma coisa que acontece é a diferença do seu estresse durante aquela carga horária. Talvez o anestesista não tenha um estresse tão grande durante toda a carga horária, mas vai ter um período do dia que, quando dá errado, que o estresse é gigantesco. Então, se eu pudesse recomendar alguma coisa para qualquer pessoa que está em dúvida em conhecer a sua especialidade que quer fazer, conheça a rotina daquela especialidade. Muito mais do que a matéria, muito mais do que qualquer outra coisa. Conheça a rotina. E não da residência, porque a residência é um mundo à parte. Conheça a rotina dos profissionais que estão trabalhando nessa área hoje. Se você puder acompanhar algum médico, algum staff, isso ajuda muito, porque você vê como é a realidade. Às vezes é aquela história. Às vezes você lê no livro, mas a prática é totalmente diferente. Então, exatamente. A gente indica que você faça isso. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Uma coisa que me motiva muito aqui na USP, eu acho que você tem a mesma coisa lá no Sírio, é ter contato com pessoas que a gente achava que eram inexistentes, assim. Então, um cara que escreve um livro, ou então um dos maiores escritores de professores do país, ou talvez da América Latina, que ele opera no Sírio. Esse tipo de coisa te inspira a continuar trabalhando lá? É positivo para ti? Para mim é muito positivo. E o que você acha disso? Sim, isso é muito bom. Você tá num lugar onde você sabe que as pessoas são bem preparadas, que vão te dar estrutura, principalmente naqueles momentos que você precisa, como você mesmo falou. A anestésio realmente são horas de tranquilidade, mas são segundos de tensão. Exatamente. Então, assim, se você está do lado de pessoas bem preparadas, isso te dá uma segurança maior, você consegue desempenhar o seu trabalho de uma forma muito mais produtiva. Acho que é isso, né? Tem alguma pergunta mais, Renata, aí? Perguntaram de mercado de trabalho. Assim. Mas a gente já falou. Falou, né? E estão perguntando também se já teve live sobre rádio. Vai ter ainda. Vai ter. Perguntando pra tu mesmo. Vai ter ainda. Vou chamar o Merval, que mora comigo. Deixa eu falar uma coisa. Muita gente pergunta também, Lucas, como é que é a vida pessoal de um residente em São Paulo. Acho que vale a pena a gente falar que existe vida, né? As pessoas... Então, deixa eu falar uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas que vão fazer residências um pouco mais puxadas, que é... Eu acho que as pessoas vivem a ilusão do internato, sabe? Então, muitas vezes, quando a gente está no internato, a gente acredita que a gente é super-humano, que a gente consegue fazer carga horária de 80 horas semanais, que a gente vai gostar disso, que você vai gostar de viver no hospital, vai amar viver lá, dormir no hospital. E o que acontece muitas das vezes é que a gente não gosta disso. Então, é necessário ter vida pessoal durante a residência. Eu tenho, o Lucas tem, a gente consegue ir para uma academia, a gente consegue jantar fora, a gente consegue conversar, mas é claro que é uma vida um pouco mais regrada do que de outras profissões, né? A medicina em si já é um sacerdócio, né? A gente já abre mão de muita coisa pela medicina. E ser residente fora da sua cidade, isso também agrava um pouco a situação. Sim. Tem a questão do custo. São Paulo é uma cidade um pouco mais cara do que outras. Então isso tudo compromete. Mas com relação à residência, a gente tem vida social. A gente consegue ter. E na verdade a gente até indica que você tenha. Porque se você passou no concurso,
isso traduz que você se esforçou bastante, deve ter abdicado de muitas horas, deve ter parado a sua academia. Mente e corpo sano. Exatamente, nada melhor do que o equilíbrio. Então, exatamente. Se você passou, vá aproveitar, aproveite sua residência, mas saiba também que ela acaba no final do dia e vá aproveitar a sua vida. Exatamente. Acho que é isso. Então, uma pergunta aqui. Como é a preceptoria do anestésio no CIR? A preceptoria é a doutora Cláudia Simões. Ela é um ícone da anestesia. Quem é daqui de São Paulo deve conhecer, ou quem já tem relação com a anestesia. E ela que fica com a gente, principalmente nas segundas-feiras, junto com mais 2 preceptores, sendo que um deles, na verdade os 2 são ex-residentes. Então assim, ainda tem outro ponto. Se você gosta da parte de preceptoria, tem a chance de ficar como preceptor do próprio serviço que você foi, né? Você já conhece, já sabe como é que funciona o serviço. Então eles ficam com a gente na segunda-feira e ao longo da semana a gente acompanha os assistentes. Isso realmente é um pouco estranho para quem não é daqui, acho que é na USP também, que é essa questão de assistente. Lá no Ceará a gente tem muito essa ideia do staff, que é aquela imagem única. Aqui não, aqui a gente tem preceptores e tem os assistentes, que são pessoas a quais a gente pode entrar, no caso da anestesia, entrar em sala, e eles sabem que nós somos residentes. Isso. E vai nos assistir durante todo o procedimento, né? Acho que uma coisa importante também na residência particular, que não falei agora, é que existe muito claro o papel de assistente e de residente. Exato. Então, talvez seja melhor definido do que no hospital público, assim. E talvez seja um ponto positivo ou um ponto negativo, porque às vezes você tem que ter também certa responsabilidade com o paciente, porque isso faz você crescer. Acho que é uma balança de 2 pesos que a gente não sabe ainda qual é o lado melhor da coisa. A gente não faz nada só, né? Exatamente. A gente sempre está assistindo, isso é muito bom. Agora, realmente, no hospital público, talvez você fica mais ligado no paciente porque você está só. Exatamente. E eu acho que sua cabeça funciona, talvez um pouco mais diferenciada em alguns momentos. Mas, assim, não existe resposta certa para isso, porque o correto é você estar sempre assistenciado de alguma forma. Mas sim, você tem que ter alguma responsabilidade com o paciente, você tem que ser responsável por ele em algum momento. Mas é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, porque você é médico, você tem que lembrar disso. Então, assim, cuidar do paciente sempre acima de tudo. Exatamente. Esquece que o assistente está ali. Exatamente. Você também é responsável por aquele paciente, né? Exato. Acho que é isso. Estão perguntando quais os melhores serviços de residência de anestésio. Sim, eu esqueci de falar isso. Pronto. Então, Nossa. A residência de anestésio tem uma particularidade ótima, que é uma das poucas que tem ranking. Qualquer outra não tem. Mas assim, fala a tua opinião sobre isso, porque não existe nenhuma outra. Só na anestésio, eu não conheço muito bem esse ranking da anestésio, como é que eles fazem e tudo mais. Assim, vou só tocar no assunto antes de entrar nesse assunto propriamente dito. Na anestésio, a partir do ano passado, a Sociedade Brasileira começou a instituir provas trimestrais. Certo. Já existia uma prova no final do ano, a prova anual, e então assim, eles estão testando essa prova trimestral. Mas de forma geral, essas provas valem nota para você residente, vai ficar registrado, para você receber o título no final. Certo. Mas também vai qualificar o serviço, é um dos parâmetros para qualificar o serviço. Certo. Assim como vários outros. A estrutura do hospital tem uma lista no site da SBA, certo, de acordo com esses parâmetros. Beleza. A residência do Sírio hoje está no melhor quartil. São 4 quartis. Exato. Está no melhor quartil, assim como o HC. Boa. Também tá. O HGF, né, Hospital Geral de Fortaleza, também grande tá. residência. Exatamente. E tem vários outros. Se você quiser dar uma olhada, você pode entrar no site da SBA. Eu acho que é muito interessante isso, porque é uma das poucas residências que tem esse tipo de formação. Então isso meio que traduz a qualidade da formação dos residentes, né? É um parâmetro. E mais 2 coisas só. Tá perguntando se tem grande contato com o controle da dor durante a residência. Responde essa aí. A gente roda na dor, passa na dor a partir do R2. Então a gente tem esse manejo do paciente, a gente passa visita, pacientes oncológicos, pacientes muitas vezes paliativos, então a gente faz esse acompanhamento. Isso é um diferencial, algumas vezes isso não Nossa, tem. Deve ter muito diferencial isso aí. E também esse ponto de ver o paciente na visão mais ampla para o anestésio é bem legal isso aí. Exatamente, a gente não fica. Já deu para notar que a gente não fica só no centro cirúrgico, a gente exatamente, sai. Hoje em dia está muito em alta. É tipo a rádio, assim. Quando eu vejo a rádio aqui, eu acho que um dos grandes diferenciais é você sair daquele subterrâneo e você, por exemplo, a gente tem uma sala no pronto-socorro que é do lado do PS, então a gente tem uma tomografia do lado do PS, então a gente tem um contato íntimo do médico com o radiologista. Então isso, você sair
daquele seu nicho e ocupar novas áreas te torna um profissional diferenciado. Exatamente, hoje está em alta, anestesia certeza. fora do centro cirúrgico. Exatamente. E a residência está acompanhando isso. E uma coisa muito diferenciada, eu acho que, por exemplo, se você se preocupa muito mais com o fino vai fazer muita diferença lá pra vocês, entendeu? Então, passar anestesia no local, fazer os outros procedimentos com máximo de anestesia, eu acho que muito diferenciado isso. Exatamente. Uma pergunta que eu também fiquei com dúvida aqui, gostei. O mercado é bem receptivo com as mulheres na anestesia? Existe um mito. Não sabia disso, não. De que o mercado é bem... Por tem quê? um público masculino. Eu também não sei porquê, mas hoje eu posso garantir, lá no Sírio, inclusive, tem muitas mulheres anestesistas. Chefe, né? Chefe, exatamente. A minha preceptora, a minha chefe, é um ícone da anestesia e ela Hoje é quem manda mulher. são as mulheres, pessoal. Exatamente, esquece isso. Não tem mais essa. Você tem Todos que os ser meus chefes da realidade também são mulheres. O que eu tenho que falar sobre isso é, se você é um profissional qualificado que busca sempre melhorar cada dia mais, você vai ter sua área. Eu acho que Também sobre o que vocês acham sobre a residência de anestésio fora, por exemplo, se você quiser um dia voltar para Fortaleza, como é que ia ser? eu acho que isso é muito peculiar, né, Lucas? Porque, por exemplo, Fortaleza tem uma cooperativa fortíssima. Exatamente. Eu acho que isso Fortaleza é é cooperativa, peculiar. né? Então, assim, é uma instituição única. Aqui em São Paulo é baseado em grupos. Vários grupos privados que terceirizam a anestesia para alguns hospitais. Se eu pudesse dar uma dica pra isso, é o seguinte: faça um fluxograma. Tem um vídeo meu no feed explicando o fluxograma, por que eu decidi fazer uma residência fora. Você vai lá e olha. E a coisa mais importante é você, antes de escolher fazer uma residência fora, você conversar com um profissional da área que está lá, dos dois tipos. Um que fez residência fora e um que não fez residência fora. E ouvir a opção dos dois, tá? O que eu posso dizer de cara é que para você voltar para uma residência depois de ter feito fora, ou você tem que ter uma facilidade, ou você fez uma ótima residência, ou você é um profissional diferenciado. Só isso. Se você tiver algum desses requisitos. Os requisitos. Se não, faça a residência aonde você quer trabalhar. Porque a residência te dá dois grandes diferenciais: satisfação pessoal e oportunidades no mercado de trabalho. E é isso. É isso que a residência pode te dar de maior diferencial. Tá? Vamos encerrar? Acho que é isso. Qual é o próximo tema que vocês querem? Tem alguém falando aí? Sugerindo? Cirurgia intensiva e psiquiatria. Tá, então comenta aí na última foto qual o que vocês querem pra gente fazer e chamar um residente. Sugiram residentes também, porque minhas opções estão acabando. Eu não tenho muitas opções, né? Espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas do pessoal. Exatamente. E falem se estão gostando também, isso é importante, porque dá muito trabalho fazer isso. Exatamente, tem que ter sempre o feedback, saber o que pode melhorar ou não. Porque isso é uma coisa bem difícil de fazer, isso dá trabalho e a gente tá com o nosso tempo. Mas é isso, assim, vai prestar anestésio, que você consiga ser meu R- no próximo ano, vai lá que vai dar certo. Estuda bastante, também não esquece um pouquinho da vida pra não ficar pirado. Exatamente. E vai dar certo. Boa. Boa sorte. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Fechei.